Oi, gente. Pois é, as más notícias não param de vir. O Ministério da Saúde suspendeu o contrato para fabricar 18 remédios de distribuição gratuita. Isso pode ter um impacto em mais de 30 milhões de pessoas. 30 milhões seria a estimativa inicial, mas pode ser maior. E além de altos prejuízos. E para complicar mais, o Ministério da Saúde vai comprar os remédios cancelados no SUS no setor privado, ou seja, o pessoal que fala tanto de problema de caixa e o Brasil gastando muito dinheiro, em vez do Brasil ampliar a produção nacional de insumos e medicamentos e tudo mais, o Brasil vai na direção oposta, né? Enfim, coisas do Brasil. Coisas do Brasil sob direção dos Bolsonaros, né? Enfim. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like e compartilhe. O canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. E se você quiser se tornar um apoiador, vai haver links e um comentário fixado no início dos comentários, tanto do nosso Apoia-se como das nossas outras redes sociais. Olha só a reportagem do Estadão. Foram suspensas parcerias para o desenvolvimento produtivo de medicamentos para câncer, diabetes e transplantes, o que pode afetar mais de 30 milhões de pacientes no país. Olha, gente, algumas coisas sobre medicamentos para câncer e diabetes. Vocês sabem a gravidade e que muita gente pobre não tem condições de pagar. Mas os transplantes, vale o comentário, que todos os transplantes no Brasil, ou praticamente todos, são feitos pelo SUS. É isso mesmo, o transplante não é uma coisa feita por iniciativa privada. E por vários motivos, porque é caro, e, enfim. O cadastro nacional é feito pelo SUS. E medicamento para transplante significa a vida das pessoas. As pessoas precisam desses medicamentos dos transplantados para ter imunossupressores, para combater a rejeição que pode acontecer do transplante, né? Então nós estamos falando de questão de vida ou morte para milhões de brasileiros e de muitos custos. E claro, impacta sempre os mais pobres, a gente sabe disso, se nada for feito, né? Mas vamos lá. O Ministério da Saúde suspendeu nas últimas 3 semanas contratos com 7 laboratórios públicos nacionais para a produção de 18 medicamentos e uma vacina distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Documentos obtidos pelo Estadão apontam suspensão de projetos de parcerias para o desenvolvimento produtivo, o PDPs, destinados à fabricação de remédios para pacientes que sofrem de câncer, diabetes e transplantados. Os laboratórios que fabricam por PDPs, fornecem preços 30% menores que o do mercado. Então, se você não puder comprar desse pessoal, você vai ter custos explodindo. Os custos vão subir. E que, aliás, você ter sua própria produção, uma produção associada ao setor público, é fundamental para controlar o custo dos medicamentos. Porque se você deixa no setor privado, o custo dos medicamentos tende a explodir. Não é? Inclusive por estar lidando com a vida das pessoas, as pessoas sempre arrumam um jeito de pagar e aí se endividam, enfim. E o próprio Estado numa situação semelhante. Vale dizer que a Associação de Laboratórios vai à justiça contra essa suspensão. Associações que representam os laboratórios públicos falam em perda anual de ao menos, segura a onda, tá sentado, 1 bilhão para o setor e risco de desabastecimento. Sim, gente fica sem. Mais de 30 milhões de pacientes dependem dos 18 remédios e da vacina. A lista inclui alguns dos principais laboratórios: Biomanguinhos, Butantan, Bahia Pharma, Tecpar, Farmanguinhos e FURP. Isso aqui beira inacreditável. Olha, é um negócio assim. Além disso, devem ser encerrados contratos com 8 laboratórios internacionais detentores de tecnologia, além de laboratórios particulares nacionais. Isso porque cada laboratório público, para desenvolver um produto, conta com 2 ou 3 parceiros. Depois, esses laboratórios públicos têm o compromisso de transferir a tecnologia de produção do medicamento ao governo brasileiro. Essa lista inclui referências a indústrias como GlaxoSmithKline, Brasil Limitada, Libs, além de Oxygen, Nortec, Bion, Cristália, ITF, Axis e Microbiológica, Química e Farmacêutica Limitada. Vamos ver o que o ministro da Saúde tem a dizer, né? Procurado, o ministro da Saúde informou que os PDPs continuam vigentes. Segundo a pasta, foi encaminhado aos laboratórios um ofício que solicita manifestação formal sobre a situação de cada parceria. O órgão federal ainda informou que o chamado ato de suspensão é por período transitório, enquanto ocorre coleta de informações.
Mas alguém devia avisar o ministro que esse transitório é muito perigoso. Porque se ele se passar por muito tempo, ele pode significar desabastecimento e, durante o período que você tem que comprar em outros laboratórios, aumento de custo gigantesco. Inclusive com a procura, o custo tende a aumentar ainda mais, porque no mercado, como vocês sabem, se a demanda por algum produto aumenta, o seu preço também aumenta, né? Então vamos lá. O Estado, porém, teve acesso a um dos ofícios em que o Ministério é categórico ao informar o encerramento da parceria. O documento do dia 26 de junho é assinado por Denizar Viana Araújo, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, e a Bahia Pharma é informada que, com base em um parecer da Advocacia Geral da União, a AGU, e da Controladoria Geral da União, comunicamos a suspensão da referida PDP do produto insulina humana recombinante regular e NPH, celebrada com a Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, fornecimento e distribuição de medicamentos, e solicitamos manifestação formal da instituição pública quanto à referida decisão no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Ou seja, emergência e estamos cortando, né? Não tem mais. A presidente da Bahia Pharma e da Associação dos Laboratórios Oficiais do Brasil, Ronaldo Dias, disse que os laboratórios já estão tratando das parcerias como suspensas. Ou seja, para ele já acabou. Não tem negócio de discussão, não. Os ofícios dizem que temos direito de resposta, mas que a parceria acabou. Nunca os laboratórios foram pegos de surpresa dessa forma unilateral. Não há precedentes. Mas também, gente, não há precedente do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é uma coisa assim, sem precedentes. Tem que ter o Ernesto de Araújo dizendo que tem aquecimento global é coisa de globalista malucado. Tem a Damares Alves dizendo que, Frozen e a Elsa do Frozen é lésbica. Entendeu? É tudo sem precedentes. Entendeu? Então, isso aqui também não tem precedentes. Então, eu faço um pouco de graça lembrando essas coisas, esses exemplos anedóticos, mas é para mostrar que é uma coisa sem precedentes. Consequências. O entendimento da Associação de Laboratórios é que a entrega de remédios já programada continua garantida, claro. Isso significa que não deve haver interrupção imediata no fornecimento. Nem eu esperaria, porque esse tipo de coisa só tem impacto quando a suspensão chega a um determinado ponto que não está havendo alimentação mais do remédio e da produção. Então, isso pode acontecer em algumas semanas ou meses. Vamos ver aqui se indica o período, né? Segundo ele, a maior parte pretende fazer um questionamento jurídico. A primeira medida que a gente pretende tomar é no âmbito judicial. Nossa linha deve ser alegar a arbitrariedade da forma que isso se deu. Já o representante de um laboratório de São Paulo, que falou com o Estado sob a condição de não ter o nome divulgado, disse que a suspensão das parcerias vai criar um problema de saúde e afetar uma cadeia econômica imensa, expondo o Brasil à insegurança jurídica. Sim, porque se pessoas morrerem por causa disso, isso vai dar processo e vai dar muita confusão. Mesmo que as pessoas não morram, mas se gerar alto sofrimento e piora de quadro clínico, você vai poder ter uma ação coletiva, uma ação conjunta de todo mundo que foi prejudicado contra o Estado brasileiro por uma atitude arbitrária como essa. Absurda, completamente. Não tem nenhum parâmetro para falar de uma coisa dessa. Mas vamos lá. Ele cita como exemplo uma planta industrial no valor de 500 milhões de reais, construída em uma parceria com um laboratório privado com o Instituto Butantan e financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Essa planta toda fica obsoleta, toda a cadeia econômica está severamente afetada. Ou seja, além do impacto social e humano, nós temos um impacto industrial no complexo industrial da saúde gravíssimo. Mas vamos lá. A associação fala em desmonte de milhões de reais. O presidente da Biofarma e da Associação dos Laboratórios Oficiais do Brasil vê retrocesso para a indústria nacional de medicamentos e um risco para a saúde de milhões de pacientes. É o que eu estou dizendo aqui. O laboratório é um dos que tiveram seus contratos suspensos. É um verdadeiro desmonte de milhões de reais de investimento que foram feitos pelos laboratórios ao longo dos anos, além de uma insegurança jurídica nos estados e entes federativos. Os laboratórios não têm mais como investir a partir de agora. A insegurança que isso traz é o maior golpe da história dos laboratórios públicos. Vocês ouviram o que ele falou? É o maior golpe da história dos laboratórios públicos. Talvez eu coloque isso no título.
O representante do setor destaca que as parcerias para o desenvolvimento produtivo também funcionam como um regulador de preço no mercado. Ele explica que a Biofarma, por exemplo, vende insulina a um preço 3 vezes menor que laboratórios estrangeiros. Dias ressalta que um processo de compra do medicamento no Ministério da Saúde costuma demorar até 11 meses para ser concluído. Por isso haverá risco de desabastecimento. Aliás, tudo que eu falei no início, criticando, se confirma aqui na fala dos especialistas. Mas, gente, embora eu seja doutor em saúde pública, não sou especialista em medicamentos, mas não se trata de algo assim tão complexo. Se você não tem a presença do laboratório público e uma forma do Estado negociar preços, os preços da indústria farmacêutica em todos os lugares que foi controlado pelo setor privado, eles disparam. E se você não tiver mecanismos de abastecimento constantes, usando o laboratório público, como existe o processo da licitação, da compra do medicamento, isso pode gerar em determinadas áreas e lugares desabastecimento, pessoas ficarem sem. Você tem ideia do caos que isso provoca? Isso é um caos. Vamos lá. Aí tem a lista dos contratos suspensos pelo Ministério da Saúde. Eu tô com isso daqui aberto. Eu vou dar uma olhada aqui para vocês, porque tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha só. Tem... eu não vou ler todos esses nomes aqui, não. Mas são vários. E a lista completa vai estar na descrição, num link. Mas tem soluções injetáveis, pó para solução injetável, vários medicamentos importantes para as questões que a gente falou, diabetes, câncer e transplantados, não é? Muito complicado. Pois é. O que dizer? O que dizer de uma coisa dessas? É o caos instalado na administração pública. Favorecendo o interesse de quem? Favorecendo o interesse de quem? Da grande indústria farmacêutica particular, privada. Quem é que se beneficia com isso? O interesse poderoso da indústria farmacêutica. Quando eu digo aqui no canal que o governo Bolsonaro serve a um mestre e não é o povo brasileiro, eu estou me referindo que ele serve ao grande capital empresarial e corporativo, das corporações empresariais. Nesse caso, as grandes empresas da indústria farmacêutica. Eles têm interesse no desmonte da indústria pública, porque esse desmonte favorece que o controle de preços seja deles. E isso vai permitir que eles aumentem muito os preços e, com isso, ganhem muito dinheiro. Mas eles vão ganhar dinheiro nas costas de quem? Nas costas da população doente e nas costas do Estado, que precisa pagar para os mais pobres quando conseguir pagar. Porque em muitos casos pode haver desabastecimento e as pessoas ficarem sem. E o pior é que a gente tem um exemplo no nosso continente de um sistema privado que deixa a indústria farmacêutica andar solta, e nós sabemos quais são as consequências. E que país é esse? É os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos têm os piores preços dentro dos países desenvolvidos na sua indústria farmacêutica. Se você vai para os Estados Unidos e você cruza a fronteira com o Canadá e você olha os preços no Canadá de um medicamento, e você volta e vê o mesmo medicamento nos Estados Unidos, você vai entender. Canadá e Estados Unidos. Pega um daqueles estados que tem fronteira com o Canadá e faz essa experiência. Você vai entender rapidamente o que é um país com um projeto social-democrata que entende que é necessário o Estado negociar e produzir insumos e negociar com a indústria farmacêutica para impor que os preços não sejam tão altos para que a população possa ter acesso, seja via Estado, seja na compra particular, e um Estado que diz, mercado, capitalismo, indústria farmacêutica faz parte do mercado, não tem nada a ver, que a saúde não é direito do cidadão, então deixa tudo se virar aí. E o resultado você vai ver nos Estados Unidos. E o Brasil, mais uma vez, com o governo Bolsonaro, copiando o que há de absolutamente pior na política de saúde e na política americana. É difícil, viu, gente? É difícil. E olha, vou ser duro aqui, mas vou dizer, toda pessoa que morrer por causa de desabastecimento e por causa disso daí, entra na conta desse governo. Entra na conta desse governo. Eles que não acham solução, não. E se eles acharem solução do ponto de vista financeiro,
todo déficit financeiro e o custo disso, se não tiver custo de vidas humanas, o custo em dinheiro cai na conta deles. Porque para que não haja um custo em vidas humanas, vai ter que se gastar muito mais dinheiro do que se gastaria investindo numa produção nacional. Mas é o papel que eles veem para o Brasil, um papel submisso ao capital internacional, um papel submisso, subserviente ao capital internacional. Né? Lamentável. É isso que eu tenho a dizer. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de divulgar o nosso material e de, quem sabe, se tornar um apoiador. Links do nosso Apoia-se e das nossas outras redes sociais estarão em comentário fixado no início dos comentários. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.